Olá, Líder Sem Limites, um prazer ter você aqui comigo hoje e, como eu prometi, um convidado super especial. Aliás, os convidados que eu tenho trazido são pessoas, primeiro, muito queridas no ponto de vista humano e, segundo, grandes líderes que construíram uma história de sucesso nos seus segmentos. E hoje eu tenho o prazer inenarrável de ter comigo aqui, aliás eu estou aqui na sala dele, aqui na empresa que ele trabalha, Paulo Barbosa, que é o diretor de uma grande corporação, e hoje você vai ter a oportunidade de entrar na mente de uma grande pessoa, de um grande líder. Paulo, em primeiro lugar, obrigado por essa oportunidade. Prazer. A lente é toda sua. As pessoas estão aí, são muitos líderes e futuros líderes, né? Então isso que você vai colaborar vai ser um verdadeiro legado, Paulo. Então, fico feliz no que a gente puder contribuir no sentido de formação das pessoas depois de um certo tempo de estrada. E é melhor de falar em tempo, né? A gente, claro que aprende algumas coisas e pode dividir algumas coisas com as pessoas que estão começando, ou mesmo aqueles que já estão, né, atuando. Acho que sempre tem um espaço de aprendizado, tem sempre uma margem para se aprender mais. Isso é mão dupla, né? Tanto eu tenho para aprender, quanto posso colaborar no aprendizado dos demais. Então acho que é mão dupla o tempo todo. E se você não aprende de fato, e se de cada dia você não termina o dia tendo aprendido uma coisa nova, o dia não valeu. Né? Tem que valer no momento que você aprendeu alguma coisa nova. Nem que seja um pensamento, um aprendizado de língua, um aprendizado de um idioma, um aprendizado de uma conversa, tem que ter um ganho no final do dia. Né? Acho que é por aí que funciona. E é muito natural, Paulo, que as pessoas que assistem esse canal de comunicação, eles querem se identificar em algum aspecto com o líder, né? Eu gostaria que você falasse, que você contasse um pouco da sua história, da sua trajetória profissional. Você sabe que é até interessante porque eu comecei a escrever um livro a respeito de mim, da minha vida, né? Parece ser presunçoso, mas não é. É que assim, eu acho que tem muita gente que tem história bacana e muito melhor do que a minha, inclusive, mas não se dá o trabalho de botar no papel. Né? Eu acho que existe uma carência hoje em dia, assim, quando você fala em grandes líderes e a gente usa isso como exemplo, normalmente quando você fala num grande líder você fala em Bill Gates, você fala em os grandes caras, né? da informática, mesmo o cara da Apple, o Steve Jobs, né? Você fala em gente desse tamanho, e eu acho que não precisa ser desse tamanho. Eu acho que você pode ter uma história bacana e construir uma carreira, estruturar a sua vida sem ser Steve Jobs. Eu acho que existe um espaço entre esse delta, né, entre o não conquistar e ser Steve Jobs. Acho que tem um delta interessante. Acho que tem muita gente que poderia contar suas histórias, que são histórias interessantes, e dividir isso com as pessoas no sentido de que é possível conquistar, né, tendo vindo de uma situação bastante difícil. Eu conto um pouquinho daqui a pouco a respeito disso, mas eu acho que esse delta muito amplo não inspira, porque dificilmente a pessoa olha e diz assim, eu vou ser Steve Jobs, né? Ou eu vou ser o grande pensador, o grande guru, mas eu posso ser um Wilson Borges, entendeu? Acho que esse parâmetro falta no mercado hoje, e essa lacuna que eu estou pensando em eventualmente me colocar, sem a pretensão de ser um exemplo, mas porque, como eu disse, certamente tem pessoas com histórias melhores do que a minha, mas as pessoas não estão parando para botar isso no papel, para escrever, para organizar, né? Então eu estou com um rascunho já que vai durar 150 páginas. Olha só. E depois eu vou procurar um editor, a gente vai trabalhar nisso aí. Mas a minha história, em linhas gerais, é assim: eu venho de uma família extremamente pobre, abaixo de linha da miséria, de pobreza, né? De pobreza, aquela coisa assim de risco alimentar, né? Que a gente almoçava e não sabia o que ia jantar. É uma família de 9 irmãos, com um pai alcoólatra, que sumia de casa quando recebia o salário. E a gente vivia numa situação difícil, assim, né? Mãe segurando a onda em casa. E aí, então vem nesse desenrolar. Eu trabalhei na roça dos 7 aos 11 anos. Trabalhei na roça, eu carpia, eu colhia amendoim, eu colhia algodão. Eu chegava da escola, arrumava a casa junto com as minhas irmãs. Minha mãe tinha saído já de manhã, de madrugada, com os meus irmãos mais velhos. A gente almoçava, arrumava a casa inteira, preparava o café da tarde e ia para a roça também. E tomava o café da tarde e trabalhava até o sol se pôr. Aí vinha para casa, chegava em casa, o trabalho era tomar banho, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica. Então tinha que puxar água do poço, tomava banho embaixo do pé de manga, os meus irmãos mais velhos tomavam banho no banheirinho improvisado, e aí a gente ia jantar, e depois do jantar fazer a lição de casa, com lamparina, né?
várias vezes queimei o cabelo, que você ia puxando a lamparina mais perto para poder enxergar a lição, e quando via queimava toda a franja, né? Por isso que tem pouco hoje em dia, né? Vai sumir. E aí, cara, eu acho que é interessante dessa pessoa que vem dessa história, e eu tinha um sonho, eu queria estudar, né? Mas eu via que meus irmãos completaram a 4ª série e não conseguiam ir além, porque a gente morava no sítio, e ir além era ir para a cidade, tinha custo, e não estava para o nosso bolso, eu estava mais preocupado com sobrevivência naquela época, né? E para alguém tanto que eu terminei colégio, e entre colégio e faculdade eu fiquei 6 anos fora da escola porque eu não tinha como pagar a faculdade. Eu paguei a faculdade quando a gente se conheceu, né? Puxa, na indústria farmacêutica, como representante, que foi que eu consegui ter um salário que conseguiu pagar a minha faculdade. Foi aí que eu fui fazer a faculdade, né? E aí, assim, meu sonho era ser professor. Fui ser professor fui fazer literatura, sou professor de inglês e português como primeira formação, mas adorei a indústria farmacêutica, um mundo maravilhoso, não conhecia e tal. E aí eu mudei o rumo da escolaridade. Eu fui para administração, pós-graduação em marketing, e MBA pelo IBMEC e extensão na Universidade da Califórnia. Então, assim, só por aí você tem assim, uma mudança radical. Eu olho para trás e falo assim, aquele menininho, né, que andava descalço, que ia para a escola descalço porque eu não tinha chinela havaiana para calçar, chega no MBA, na Universidade da Califórnia. Então, assim, é isso que eu queria contar para as pessoas, dizer assim, é possível, desde que você aceite os desafios que a vida te coloque e que você seja seletivo na quantidade certa, entendeu? Porque, assim, como eu não tive muita possibilidade de opção, o que a vida foi me oferecendo, eu fui abraçando, né? E aí fui me dedicando para fazer a coisa certa. É claro que essa opção tem que ser sempre uma opção que esteja dentro do seu campo ético e daquilo que você acredita. Então, assim, não é abraçar tudo, mas é abraçar aquilo que pode te trazer ganho, seja material, seja do ponto de vista de aprendizado, seja espiritual, mas que te traga ganho, né? E aí, uma vez que você fez a opção, dedique-se, né? Esforce-se. Você pode não ser o melhor, mas dê o seu melhor. Eu acho que é essa a história, né? Assim, eu não sou o melhor administrador, não sou o melhor diretor que a Pharma já teve, não tenho também essa pretensão, mas eu posso garantir a você que na minha posição eu dou o meu melhor. Então eu acho que é um pouco dessa história que eu quero colocar para as pessoas no livro, para contar assim, olha, não precisa ser Steve Jobs, né? Dá para ser Wilson Borges, dá para ser Paulo Barbosa, dá para conquistar algumas coisas, né? Excelente. Paulo, para ser franco, uma parte dessa sua história eu desconhecia. Sério? Eu confesso que eu estou bastante, até emocionado com essa conexão, né, de uma pessoa que foi guiada, pelo que eu percebo, por um ideal. Você usou uma palavra sonho, e eu percebi, entrevistando outros grandes líderes, no propósito de cada um, né? E eu não sei que você teve um propósito, talvez não muito claro no início, né? Talvez você não tenha imaginado, você é um diretor numa grande empresa, mas você foi guiado por um propósito. O que é que você achou que foi determinante nessa sua carreira bem-sucedida? Eu acho assim, primeiro, eu acho legal a palavra propósito, porque a gente tem que fazer uma diferenciação grande entre propósito e objetivo, né? O objetivo é aquilo que você quer conquistar e que está num prazo definido, e muita gente, a gente costuma até brincar com isso, coloca como objetivo de vida se aposentar, né? E a aposentadoria por si só, o cara se aposenta e morre porque se aposentou, né? Enquanto que o propósito de vida, para mim, por exemplo, o meu propósito de vida, quando eu consegui fazer a distinção entre objetivo, que é uma coisa que eu sempre busco, os objetivos, e propósito de vida, o meu propósito de vida foi de aprender, né? Então, assim, porque independente da idade que você esteja, independente de onde você esteja, independente com quem você esteja, há sempre espaço de aprendizado. Então, assim, você não vai atingir o seu objetivo e morrer, né? Mesmo porque esse objetivo você não vai fechar nunca, você vai estar sempre aprendendo. Então, assim, eu acho que o meu propósito, quando você fala em propósito, tinha uma coisa assim de querer ser útil no meio em que eu estava. E claro, quando você fala em ser útil, a primeira pessoa para quem você olha são os seus mais próximos, a sua família. Então eu queria trazer um certo conforto para minha família, felizmente eu consegui, né? Pai, mãe, irmãos, que felizmente eu consegui trazer um nível de conforto, mas também no meu entorno. Então eu tive, como você sabe, um trabalho voluntário em uma instituição espírita por 25 anos, né? Evangelização infantil, mocidade, aulas de educação mediúnica e tal. Um trabalho muito gostoso que eu infelizmente interrompi por conta da correria, por conta de ter casado, ter filhos, aí os filhos demandam mais tempo, enfim, a vida ficando curta, mas um dia eu espero retomar. Então acho que é basicamente por isso aí.
Você tocou num ponto interessante. Muitas vezes o ser humano arruma desculpas, né? Quando eu chegar lá eu vou fazer isso, né? Quando eu tiver mais eu vou poder contribuir. Eu lembro, Paulo, muito legal, que mesmo quando você não tinha tanto, você já contribuía. Eu gostaria que você falasse sobre esse poder da contribuição. Essa aqui eu acho que é uma frase bacana do Chico Xavier, que ele diz assim, que quem já leu uma página, quem já leu uma folha pode ensinar uma página. Então assim, se você for esperar terminar o livro inteiro para você começar a dividir o que o livro está te trazendo de bom, talvez você não termine. Então se você já leu uma folha, já dá para dividir com os outros a primeira página. Essa é uma frase muito legal dele que eu sempre guardo e tenho, né? E assim, eu era adolescente quando eu comecei a trabalhar na evangelização infantil, e era um trabalho muito legal porque não era só era educar as crianças no sentido de uma formação religiosa e não espírita, quer dizer, a gente dava uma formação cristã de forma geral, e a gente tinha esse trabalho que você mencionou, não sei se era exatamente isso que você estava falando, mas tinha o trabalho de organizar sacolinhas de Natal para as crianças. Então eu pegava os meus alunos, eu tinha 40 alunos na sala de aula, a gente montava a sacolinha com nome, idade e tal, porque eles eram favelados, né? E aí no final do ano a gente conseguia voluntários que montavam as sacolinhas, e na véspera de Natal a gente entregava então as sacolinhas de Natal para eles. Era uma festa maravilhosa, eles adoravam aquilo. Então assim, eu acho que tem que ter esse olhar para o social, tem que ter esse olhar para a vida, para o seu entorno, no sentido de que eu não traço o meu objetivo e ele é só para mim. Né? No momento em que eu compartilho e que eu divido não só o que eu aprendo, mas também o que eu tenho, que se enriquece o todo, né? Que cresce o todo, que todo mundo ganha. Porque senão, o objetivo por si só e você atingir sozinho, não tem graça nenhuma, né? Você tem que chegar de mão dada com alguém. Eu penso assim. Sensacional. Quer dizer, na construção de uma história tem vários elementos, né, Paulo? Vários elementos, inclusive humanos, né? Inclusive humanos. E eu sei que é uma tentação para quem quer ser líder, pensar só nos ônus do negócio, né? Ou melhor, no bônus, né? No bônus, né? E a ônus também. Tem que se abrir mão de muita coisa, né? Acredito que na sua jornada você teve que abrir mão de algumas coisas. Então, a nossa história, né? Eu comecei como representante, gerente distrital, gerente nacional de vendas, gerente de grupo de produtos, diretor de divisão. E claro que nesse processo, você de fato tem que abrir mão de algumas coisas. É claro que você tem que ser seletivo no sentido de o que você escolhe, né, para você e para a sua carreira. Eu costumo dizer assim que não só empresas demitem pessoas, mas pessoas demitem empresas, né? Então, assim, no momento que a empresa não te atende mais, você demite a empresa e busca uma outra coisa que te agrade e que esteja dentro do seu objetivo, né? E demitir não significa que você está demitindo aquela empresa porque a empresa é ruim, mas porque ela já não atende mais a sua perspectiva, não atende mais a sua vontade. Então, assim, a gente pode demitir empresas. Acho que isso é um ganho interessante, assim, de empowerment, né, de que eu posso fazer. E eu acho que a questão do empowerment que vem muito fortemente, quando você define sua carreira e você resolve crescer, é isso de que eu sou responsável. E mais do que ser responsável, a gente tem essa palavra em inglês que é muito usada, que é o accountability, que é mais do que ser responsável, né? Então é você cuidar do seu negócio como se fosse seu. É você gerenciar o que você gerencia com o cuidado de fazer aquilo ser próspero e ganhar dinheiro, e por outro lado com o cuidado de olhar as pessoas que estão em seu entorno como se fossem família, né? Com esse cuidado, não que você tenha uma posição paternalista em relação às pessoas, mas olhar com um cuidado que você olha para o irmão, que você olha para a mãe, que você olha para um familiar. Esse cuidado que você tem que ter com as pessoas que estão no seu entorno, né? Porque você sabe, o tempo passa e a gente se encontra depois de X anos, como a gente está se encontrando agora, e eu acho que é muito legal quando você encontra alguém e a pessoa diz assim, que bom te ver, né? Fiquei muito feliz de te encontrar, porque você plantou isso lá atrás. Então acho que o líder tem que plantar isso, né? Ele tem que olhar, claro, primeiro fazer as opções do que ele quer para ele, depois, uma vez feita a opção, ter essa responsabilidade, essa accountability de como que você gerencia aquilo que você escolheu para você, e olhar o negócio não só do ponto de vista de negócio, de lucro, chamado profitability, né, do que você vai trazer de retorno para a empresa, mas de como que você constrói isso, né? De como que você consegue ter pessoas do seu lado contribuindo, e você contribuindo com as pessoas num processo mútuo de troca, de crescimento, porque assim, num time
é muito pouco importante qual a posição que você ocupa, se você é o diretor, se você é o presidente, se você é o gerente, se você é o representante. No time, o time tem que funcionar como um todo. Se uma das peças não funciona, nada funciona. Quer dizer, então a posição é o menor, o importante é o espírito de grupo, né? Eu acho que isso tem que ser preservado, e isso tem que se avançar, né? E não adianta ser o tal gerente Batman, né? E a gente costuma brincar que você mata o bandido, mas também destrói a cidade, né? Então assim, você tem o objetivo, você atingiu o objetivo, legal, mas quando você olha no entorno, está tudo destruído, não valeu. Não valeu. Tem que ser ecológico, né? É isso aí. Uma palavra bem em moda. Muito bem, é verdade, é verdade. Muito bem. Daqui a pouco voltamos com mais um quadro. Bom, entendeu? E você é um pouquinho do quem mexeu no meu queijo, você é um pouquinho do monge, você é um pouco de reengenharia, você é um pouquinho de cada coisa. O que você não pode é para o extremo de achar que uma coisa só é absoluta e aplicar isso como Bíblia, né? Como se fosse o mandatório. Acho que você tem que ir filtrando, né? É um pouco do cognitivismo. É a nossa capacidade, né, de pessoas de olhar o nosso entorno e, uma vez nos chegando as informações, a gente saber selecionar o que me interessa e eu absorvo, o que não me interessa e eu coloco uma barreira e faço a refração. Ou da mesma informação que chega, quanto por cento dessa informação me interessa e quanto disso eu posso trabalhar. Me preocupa um pouco essa história do modismo, sabe? De que de repente, agora é o líder servidor, já todo mundo é líder servidor, agora eu acho que não, acho que um líder, ele é multifacetado. Então ele vai ter um momento em que ele é servidor, ele vai ter um momento que ele é diretivo, dependendo de com quem ele interage, tem hora que ele é participativo, dependendo do nível da pessoa, do colaborador com quem ele trabalha. Então assim, acho que não se deve nunca extremar. Eu acho que é sempre a mescla de várias escolas, várias informações, e aí você tem que buscar isso tudo e ser você. O que é um trabalho meio complicado, porque é pegar todas essas influências e não se influenciar, e continuar sendo você. Eu acho que esse é o caminho, pelo menos eu tento usar. Sensacional. Está gravando? Agora sim, mas maravilhoso, ok. A gente edita depois. Tá. Então, Paulo, muito bom. Como fazer com que essa pessoa, ela desperte o líder que há dentro dela, mas respeitando as características únicas de cada um? Pode falar sobre isso? Podemos. Eu acho assim, há poucos minutos, acho que nem estava gravando, você disse assim, do sofrimento do líder ao liderar, de quem está começando, se estou fazendo a coisa certa, se estou fazendo a coisa errada. Princípio básico, todos nós vamos errar e todos nós erramos em qualquer momento. Mesmo o cara mais experiente vai cometer erros, né? Porque é parte do processo. E a gente tem que se lembrar sempre que a culpa não constrói. Então não adianta você, errei e agora o que eu faço? Eu me martirizo, eu entro em depressão, eu baixo a cabeça. Não, errei sim, não foi a primeira vez, haverá outras vezes, não sou o único a errar, e aí você partir para a atuação. Ao invés, porque de fato sofrer ou se penalizar pelo erro cometido não te leva a lugar nenhum, não constrói e não constrói em relação ao outro. Então se você tiver a oportunidade de pedir desculpas em relação à pessoa, à instituição ou quem quer que você tenha afetado com a sua decisão, faça, né? Isso sim é construtivo. Agora sofrer por isso não, assim, tente não sofrer, né? Tente entender isso como um processo de aprendizado, como um processo natural, porque só erra quem tenta, e a gente está tentando. Então na medida que a gente tenta, a gente erra. É importante não errar demais. Então, mesclar isso aí. Mas os erros virão e, assim, de fato, você cultivar culpa não leva ninguém a lugar nenhum. Eu acho que essa é uma abordagem bacana que eu uso pra mim, né? Eu sei que eu chego no final do dia e falo, nossa, podia ter sido diferente, né? E aí eu deito e falo assim, mas amanhã vai ser diferente. Porque amanhã eu já aprendi que assim não funciona e que amanhã eu posso fazer por outro caminho. De novo, uma frase de Chico Xavier que diz assim, que é difícil, é impossível se refazer o começo, né? Mas você pode mudar no caminho e fazer um novo fim. Então isso é possível, né? Na medida que você percebeu que errou, mudar no começo você não muda mais, porque está passado e já foi, né? Mas no momento que você percebeu, dá para você olhar de novo onde você está e repensar como é que você quer terminar isso. É possível fazer um novo fim. O fim é possível ainda porque ele está na frente, né? Ele ainda está por acontecer. Então eu acho que são aprendizados interessantes, assim, de X anos aí, que não vou falar, de algum tempo de indústria farmacêutica, né? Sensacional, Paulo. Há talvez uma
uma cobrança de quem inicia no caminho de liderança, de querer ter moldes, modelos, de querer ter receitas prontas. Como fugir dessa cobrança excessiva dos modelos e das respostas prontas? De fato, existe essa tendência, as pessoas de fato querem, especialmente quando estão começando, né, assim, a sua primeira posição gerencial, gerenciar uma equipe. É sempre muito complexo, é sempre muito complicado. Então, eu acho que você tem que juntar aquilo que você aprendeu academicamente, juntar aquilo que você traz de vida, de convivência familiar, de relação social, e aí você tem que olhar no seu entorno, e quando você olha no seu entorno, você vai ter que valorizar quem é esse seu entorno, que normalmente o seu entorno mais próximo, profissionalmente falando, é a empresa em que você trabalha. Quais são os valores dessa empresa? Se esses valores estão linkados com o seu, e aí você começa a fazer uma sintonia natural, né? Porque está muito baseado em valor. Então, quando você sintoniza os seus valores com os valores da instituição, para quem você presta serviço naquele momento, junta isso, o que você tem de informação acadêmica, o que você traz de histórico familiar, o que você traz da sua convivência social, você começa a montar o seu eu. Né? Esse sou eu, que é diferente de você e que é diferente dela que está nos gravando. Isso é que faz a diferença. Então, eu acho que saber mesclar essas coisas é interessante. E uma coisa que eu sempre digo, né, em alguns momentos, você, do ponto de vista de valores, você tem que agir sempre no limite da sua dignidade. No momento em que você percebe que os valores que o seu meio defende impactam nos valores que você tem e que você traz, é momento de ruptura, né? Então eu acho que esse é um pacote interessante. Então é o meio, é onde você está, são valores amarrados a isso tudo, e essa informação toda que você traz de como ser humano, como filho, como familiar, como cidadão, como religioso ou não, como ateu, enfim, esse pacote que faz de você uma pessoa diferente no seu meio. E cara, assim, não existe receita de bolo, não existe a forma correta. Como a gente disse há 2 minutos atrás, você vai errar, né? Importante é não alimentar culpa e aceitar que o processo de aprendizado implica cometer erros. Se a gente pegar um dos maiores administradores aí de todos os tempos, o líder da GE, que era o Jack Welch, ele explodiu uma fábrica inteira, jogou a fábrica pelos ares, né? Voou o teto, caiu o teto da empresa, né? E ele achou que ele fosse ser linchado em praça pública a partir dali. Mas as pessoas olharam para ele, infelizmente, com o olhar de que ele estava tentando, estava experienciando e seguiu. É um dos maiores administradores. Então, assim, se você ainda não explodiu uma fábrica, então pode ficar tranquilo, não deve ter cometido nada tão grave no sentido do aprendizado, não. É curioso que você falou em valores. Muito se fala sobre valores, mas pouco se pesquisa sobre valores, né, que são estados emocionais que governam as nossas decisões. Paulo, o que fazer quando um valor da empresa vilipendia ou mesmo tem um conflito com o valor pessoal? Eu acho que a primeira atuação nossa como gestores, como os líderes dentro de uma grande empresa no momento em que eu percebo, né, essa dicotomia, eu percebo esse problema, a primeira questão que eu tenho que fazer é falar sobre isso muito abertamente no nível em que eu esteja. Isso quer dizer que desde que eu seja um assistente até nível de uma diretoria, eu tenho que falar disso muito abertamente com as pessoas no meu entorno e de preferência com o meu gestor, no caso de níveis hierárquicos mais na base da pirâmide, ou no caso de uma reunião de diretoria, como nós temos o nosso comitê diretivo, colocar isso muito claramente para a organização, né? O que esse valor traz de consequências, o que isso te agride, né? E quanto isso precisa ser mudado e como mudar isso, né? Trazer propostas de alteração, porque assim, criticar por criticar também não adianta, né? No momento que você faz uma crítica dizendo que não funciona ou que não está bem, a próxima pergunta é: o que propõe? Então, criticou e se percebeu essa incompatibilidade,
apresente uma proposta de correção. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Assim, percebeu que a coisa não está fluindo como você faz? Primeiro, colocar na mesa, falar abertamente sobre o assunto e dizer, isso não pode continuar assim. É o primeiro passo. E se você percebe que, de novo, a questão do limite da dignidade que eu falei agora há pouco, né? Então você sabe qual é o seu limite e cada um tem o seu limite, né? Porque mesmo na questão de compliance, quando a gente fala em valores, e você fala em compliance, o compliance não é uma linha reta, né? O compliance é uma estrada. E aqui dentro você pode circular de um lado para o outro. Então, quando você está dizendo de que te afeta de tal forma que você bateu numa lateral, né? Você pegou a guia da rua. E aí você tem que saber se você vai trazer o seu carro para o centro e se é possível ou não trazer esse carro, que é essa empresa, para o centro, né? Que desviou um pouquinho dessa rota e bateu lá no seu entendimento. É importante ter isso também. Então, se no seu entendimento isso não funciona, se você colocou muito claramente isso na organização e percebe que isso não muda, e isso vai ao encontro ou de encontro, né, ao limite de sua dignidade, então é hora de você se repensar. Né? Então, é hora de você talvez demitir essa empresa e aí procurar alguma coisa que venha ao encontro que te satisfaça. Eu não me vejo, por exemplo, honestamente falando, trabalhando numa empresa de bebidas ou numa empresa de cigarro. Não me vejo. Né? Essa seria uma empresa que certamente eu demitiria por si só. Né? Mas, claro que se a gente for dar no detalhe, vai ter outras coisas dentro. E existe aquele problema com que você pode conviver e os que você não pode conviver. Aquele com que você não pode e que você tentou mudar, isso é importante. Né? Primeiro passo, tente mudar, não conseguiu mudar, agora então de você buscar outros rumos. Né? Sensacional. Ser fiel a si mesmo. Claro. Porque no final das contas, no final do dia, é você e você. Né? Você não vai para casa e leva a empresa embaixo do braço, você não vai para casa e leva a diretoria da empresa embaixo do braço. No final do dia, é você e você. E se você não estiver bem com você mesmo, acabou, né, cara? Como é que funciona? Se você não tiver tranquilidade de olhar e dizer assim, aquilo que a gente falava agora há pouco, né? Posso não ser o melhor, mas fiz o meu melhor. E se você já não é o melhor e não fez o seu melhor, e se fazer o seu melhor é colocar na mesa muito claramente o que você pensa e o que você entende de determinados assuntos e de como a estrutura deveria se ajustar a esse novo rumo, no final das contas valeu o que esse dia? Então houve aprendizado, se não houve aprendizado, de novo, o dia não valeu, né? Eu percebo que para você o aprendizado é um valor forte. Muito, muito. Eu acho que você aprende com tudo, né? Eu aprendo com a minha cachorrinha em casa. Né? Tem uma cachorrinha de 2 anos, a Estela, me ensina um monte de coisa, né? Então é só uma questão de você estar atento. Tem uma história interessante do Roberto Lopes, no livro da Bruxa, né? Que ele conta a história rapidamente de uma moça que procura uma cartomante e reclama para ela que ela não consegue um namorado, que ela não consegue a cara metade, enfim, alguém com quem dividir a vida. E a cartomante ouve as reclamações dela, então ela reclama que não tem felicidade, que a coisa não funciona para ela e tal. E quando ela termina de colocar todas as queixas, a bruxa, né, que é o livro da bruxa, a bruxa pergunta assim para ela, quantos parafusos você viu hoje? E ela se surpreende com a pergunta, porque assim, estou falando de amor, de vida, de compartilhar, e vem essa mulher e me pergunta quantos parafusos eu vi? Ela disse, nenhum, irritada, vi nenhum parafuso. Ele disse, sabe por que você não viu nenhum parafuso? Porque você não estava procurando. Porque na porta que você abriu de manhã tinha parafuso na dobradiça, na porta do carro tem dobradiça, tem parafuso, em todo lugar que você andou e que você esteve tinha parafusos. Mas como você não estava procurando parafusos, você não viu nenhum. Né? Então assim, se você quer encontrar alguém, se você quer encontrar uma empresa, se você quer encontrar um colaborador, primeiro saiba o que você está procurando. Esse é o primeiro toque, né? Que você tem que saber procurar, porque se você não estiver procurando parafuso, você não vai encontrar nenhum. Então, assim, essa é um pouquinho dessa história, assim, de, sabe, saiba o que você quer, né? Saiba o que você está procurando. Pedir por pedir não te leva a lugar nenhum, né? Quando você pede, ou mesmo quando você sonha, estabeleça o objetivo, coloque milestones, divida com as pessoas, e isso colabora para que você chegue onde você quer chegar, né? Nas entrevistas, não só nessa, mas em outras, eu digo para você que está assistindo aí, né, que existem pérolas que a gente ouve, que são muito particulares, porque cada pessoa entrevistada é um ser humano diferente. Há sabedoria que não se aprende no MBA, numa pós-graduação, é uma sabedoria da própria vivência. Por isso que eu considero muito especial, Paulo Barbosa, essa oportunidade de
num curto espaço de tempo que você cedeu para mim, para essa pessoa aqui, para essas pessoas que nos assistem, esse momento ele se torna único. E por ser único, se torna eternizado. Então, falando de tempo, se possível fosse, se você pudesse voltar ao passado e encontrar lá com Paulo Barbosa em algum momento da sua vida, o que é que você falaria para esse Paulo Barbosa? Em algum momento, se possível fosse. Assim, tem coisas na vida, né, que você olha para trás. Eu não me arrependo das coisas que eu fiz, né? Mesmo porque também acho que arrependimento é meio que culpa não constrói, está muito interligado, né? Então, eu acho que eu mudaria muito pouca coisa, porque à medida em que eu fui vivendo aquilo que eu acreditava e fui fazendo aquilo que eu queria fazer. Então, acho que quando você faz as opções e uma vez feita a opção você se dedica àquilo, eu acho que você só ganha, você só aprende. Então eu mudaria, honestamente, cara, assim, de verdade, olhando para trás, eu acho que eu mudaria muito pouca coisa. Acho que uma coisa que eu mudaria. Antes de me casar, eu terminei com a minha esposa 2 vezes. Se eu voltasse no tempo, eu não teria terminado nenhuma. Então, acho que assim, do ponto de vista pessoal, seria isso, entendeu? Hoje eu olho pra trás e falo assim, quando você foi burro, cara, né? Olhando pra trás, eu falo assim, meu, quando você foi burro, como é que você pode terminar 2 vezes, né? Então, assim, eu acho que é mais esse aprendizado emocional, um pouco do medo de avançar, não avançar e tal, mas essa é uma coisa que eu voltaria, não tenho falado, cara, não terminaria nem a primeira, entendeu? Aliás, teria casado mais rapidamente, acho que é um pouco disso. Excelente. Paulo Barbosa, eu quero dizer que foi um prazer imenso estar aqui com você, eternizar esse momento. Eu quero dizer que você é uma pessoa que eu celebro, é um líder que eu celebro. Eu posso dizer que eu tenho o prazer de estar dentro de você agora, com todo respeito, e você da mesma forma. Houve uma comunhão de mentes, de coração, e há uma comunhão com essa pessoa também que eu tenho certeza que está bebendo dessas palavras aqui e tendo insights, tendo pensamentos talvez que vão ficar girando e girando para fazer com que esse líder que está dentro de você venha à tona e possa fazer uma diferença imensa na vida de tanta gente, como o Paulo Barbosa tem feito ao longo desses anos de liderança e com muito sucesso. A minha parte agora eu termino, agora eu vou deixar a lente toda com ele, com o Paulo Barbosa, para falar para você um recado final. O meu recado final seria assim, talvez quando as pessoas falam em vir entrevistar alguém que é um executivo de uma indústria farmacêutica, que ocupa uma posição de diretoria, talvez a expectativa fosse muito mais de nessa conversa a gente falar muito mais de negócio, de dicas de negócio, de frases, enfim, impactantes. Mas eu prefiro de verdade uma abordagem mais, como você mencionou no início, uma abordagem mais humanizada. Eu acho que a gente tem que primeiro reconhecer que nós somos, em primeiro lugar, gente, nós somos pessoas, né? Pessoas gostam de ser tratadas com respeito e com carinho. Eu acho que essa coisa que você tem que trazer no dia a dia, no seu relacionamento. E, assim, eu prefiro muito mais essa abordagem de conhecimento, de vida, de outras coisas, a focar no negócio. Porque o negócio, de verdade, ele vai passar, né? Como vão passar tantas outras coisas. Eu digo o seguinte, cara, se você não passar pelo negócio como um instrumento, muito mais um instrumento de proximidade das pessoas, e você olhar para trás e felizmente eu não encontro ninguém com quem eu me relacionei até hoje que não me encontre na rua e não venha me dar um abraço, conversar, tal, porque eu acho que é isso, é o respeito em relação às pessoas, é tratar as pessoas com dignidade. E a partir daí, cara, o demais você aprende na escola, você aprende com os amigos, você aprende no dia a dia, né? O dia a dia é o melhor professor que existe, né? Você aprende ali na prática, no dia a dia. Então é isso que eu queria dizer aqui, muito mais do que dar uma entrevista para falar a respeito do líder, do gestor, enfim, alguém que ocupa uma posição de liderança dentro de uma empresa. Acho que é muito mais essa abordagem de gente, né? Essa abordagem de respeito, essa abordagem de dignidade e de viver de fato, e viver em plenitude, viver como eu vivo em casa, como eu vivo no trabalho, na mesma vibração, na mesma vibe, né, como está acostumado a dizer hoje em dia, na mesma vibe que você faz, tanto no ambiente profissional como pessoal, familiar, etc. Acho que se você conseguir fazer isso, tem uma possibilidade grande de crescer, de ganhar espaço.
Sensacional, Paulo Barbosa. Bem, vejo você numa próxima oportunidade com uma outra grande pessoa. Hoje fica o meu agradecimento, um abraço para você. A gente se vê brevemente. Tchau.